Fala pessoal, boa noite. Sextou, né? As bolsas de Nova York e o nosso Ibovespa acabaram de fechar e antes da gente fechar o nosso home broker, encarar o trânsito e de volta para casa, trouxe aqui alguns destaques dessa semana, iniciada no dia 12 de setembro, dessa vez sem feriado para a gente aqui no Ocidente, e uma semana que encerrou aí, ao menos por enquanto, aquela ideia de estabilização, né, da inflação norte-americana depois da divulgação do CPI, principal indicador de inflação lá dos Estados Unidos, que mais uma vez veio acima das expectativas, mesmo considerando o núcleo da inflação, né, que exclui alimentos e energia, muito similar ao que acontece aqui com o nosso IPCA, pois nem assim as estimativas se confirmaram e pelo que a gente pôde perceber aí, tinha muita gente comprando essa ideia, né, de uma inflação controlada por conta das duas últimas altas de 75 pontos base por parte do Federal Reserve, mas que é nada, né? Tudo indica aí que a gente deve ter um novo reajuste de igual magnitude na reunião da semana que vem, ou não se surpreendam se tivermos aí uma elevação de até 1 ponto percentual, ainda que não seja a aposta majoritária, né? Não seja a hipótese mais provável. O que se viu na terça-feira foi uma queda de 5% no índice Nasdaq e de 4% no S&P 500, e inicialmente pôde ser visto como um ajuste, né? Já que as 4 sessões anteriores à terça-feira haviam sido de ganhos, só que quando a gente fala de S&P 500, os números assustam, né? Estamos falando aí de 1,5 trilhão de dólares em perdas para as companhias que integram esse índice, o que é grana pra caramba, né? E ainda assim, o restante da semana retirou essa impressão de um simples ajuste nos ganhos, até porque outros indicadores econômicos também não vieram lá muito animadores não. A fraqueza do mercado americano se justifica também pelos dados que mostraram os pedidos de seguro-desemprego que caíram pela 5ª semana consecutiva, né, sugerindo então que a demanda por trabalhadores continua de certa forma saudável, né? E por que isso é ruim, né, nessa conjuntura? É porque a taxa de desemprego também está baixa e os trabalhadores, os salários dos trabalhadores estão mantendo-se nos níveis dentro das estimativas também, e com mais gente empregada, com poder de compra sendo mantido, a dificuldade, né, é ainda maior para o Federal Reserve de conter então essa pressão inflacionária. Agora, por outro lado, é verdade que as vendas no varejo, lá nos Estados Unidos, indicaram que os gastos com mercadorias, né, seguem moderados, né? Não tivemos uma elevação nesse indicador, que também é importante para a decisão do Fed na semana que vem. Após o fechamento então dessa sexta-feira, o S&P agora se encontra na sua menor cotação desde o mês de junho, que, se você está lembrado, foi um mês terrível, né, daqueles para a gente esquecer. E a última notícia ruim de hoje, pelo menos dos Estados Unidos, eu prometo, a gente segue observando a inversão na curva dos títulos, né, dos treasuries americanos de curto prazo em relação aos de longo prazo. Primeiramente, nós vimos esse movimento com relação aos papéis de 2 e 10 anos, e ontem a gente viu também essa inversão nos papéis de 5 e 10 anos. Também se inverteram e, trocando em miúdos, a gente entende esse sinal como uma falta de perspectiva de futuro, né? Já que o normal, você enquanto governo, pagar um prêmio maior para papéis de mais longa duração, e ao longo da história recente, sempre que esse fenômeno foi observado, ele acabou sendo sucedido por uma crise econômica. Foi assim com a crise dos subprimes, foi assim com a bolha da internet também, então é bom a gente ficar de olho. Fica a expectativa então para a semana que vem, por mais uma super quarta, né, onde teremos aí as decisões tanto por parte do Federal Reserve nos Estados Unidos, como aqui no Brasil com o Copom. Se você acompanhou o nosso resumo da semana passada, deve lembrar da fala do Roberto Campos Neto, né, que deixou a turma com a pulga atrás da orelha, ao sinalizar que ele vê alguns ajustes finais previstos para a Selic, o que o mercado está interpretando com um possível incremento de 25 pontos base, para daí sim a gente colocar o último prego no caixão nesse ciclo de alta dos juros. E já que falamos de Brasil, então, vamos para a boa notícia de hoje, né? Finalmente, ela veio ontem, na verdade, com a divulgação do IBC-BR, que é a prévia do PIB brasileiro, né? E ele é disponibilizado sempre
pelo IBGE. Além de subir 1,17% em relação a junho deste ano, né, quando a expectativa era de 0,5%, então mais do que o dobro, né, e em relação a julho do ano passado, a alta foi de 3,87%, quando a expectativa era de 2,75%, o que nos coloca então no acumulado de 2022 com uma alta de 2,5%, e se pegarmos os últimos 12 meses, de julho de 2021 a julho de 2022, o acumulado fica em 2,09, também positivo, e é evidente, né, que depois de 2 anos de pandemia, com um cenário extremamente complexo no exterior, com guerra na Europa, com a diminuição da demanda chinesa por conta aí das intermináveis problemas com a Covid, com inflação no mundo todo, vamos combinar que está de bom tamanho, né? Ao menos a nossa grama anda bem mais verde aí do que a do vizinho, né? Para dar um exemplo, o governo da Argentina admitiu hoje uma inflação de 95% neste ano de 2022 e de pelo menos 60% em 2023. Os números constam no projeto de orçamento para 2023, que a equipe econômica lá liderada pelo também super-ministro, o Sérgio Massa, apresentou ao Congresso argentino. E era isso que eu separei para vocês aqui. Vamos fechar então os mercados, né? O petróleo, o Brent, que é sempre a referência aqui para a Petrobras, que é o petróleo do Mar do Norte, né? Ele subiu 4,14%, né? O Brent para novembro ele foi a $92,84 o barril. Na semana ele acabou recuando 0,19%, então ficou no 0 a 0. O WTI para outubro avançou 3,89% a $86,79 o barril. Falar de dólar, o dólar fechou em alta hoje de 0,38% a R$ 5,25. E na semana a moeda norte-americana subiu 2,17%, um sinal de alerta para a gente aí, então ficar observando o dólar na semana que vem. Em Wall Street, o Dow Jones caiu 0,45%, o S&P 500 0,72% e o Nasdaq com a queda mais acentuada aí de 0,9%. Aqui no Brasil, o Ibovespa recuou 0,61%, estamos ali nos 109.280 pontos. O volume financeiro hoje foi incrementado, né, porque foi dia de exercício de opções, então foi um volume alto, 39,3 bilhões de reais, e na semana tivemos perdas aí de 2,69%. E por fim, para a gente fechar, eu queria fazer uma dica cultural aqui para vocês, aproveitando o embalo do final de semana. Esse livro aqui do Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução na França. Você pode encontrar também em algum sebo aí, Reflexões sobre a Revolução em França, né? E tem diversas edições. Esse livro, na verdade, foi escrito em 1890. O Edmund Burke escreveu esse livro um ano depois da Revolução Francesa. Então ele escreveu para um amigo, ele fez uma crítica sobre a Revolução Francesa, que foi a revolução que encerrou, né, pôs um fim na monarquia absolutista na França, inclusive decapitando o rei Luís XVI junto da sua esposa Maria Antonieta, e aquilo chocou toda a Europa, né, os ingleses ali que são quase vizinhos, né, separados pelo Canal da Mancha. O Edmund Burke fez essa reflexão aqui e mandou para um amigo, e esse livro, essa obra do Burke, que era irlandês, mas que passou a maior parte da vida dele na Inglaterra, acabou virando a Bíblia do conservadorismo, né? O Burke identificou que é muito mais saudável você promover pequenas mudanças do que fazer revoluções como os franceses fizeram, e ele identifica isso como uma maneira da gente reconhecer todo o esforço daqueles que nos antecederam, né? Então, se as coisas são como são, é porque elas foram experimentadas por muitos anos, muitas gerações. Muitas guerras foram travadas, muitas leis foram criadas, muitas instituições foram erguidas para que a gente pudesse aprender com os erros dos outros, né, dos nossos antepassados, e também para que a gente tome decisões no presente de olho nas gerações futuras. Esse é um pouco do cerne do conservadorismo, é claro que é muito mais complexo do que isso. Tem uma frase dita pelo Burke nesse livro que eu acho que condensa bem essa ideia do conservadorismo, que é: o indivíduo é tolo e a sociedade é sábia. Então, um indivíduo pode ter várias reflexões, várias ideias, mas o conjunto da sociedade normalmente é mais experimentada, né, e mais indicada para tomar qualquer tipo de decisão. Eu indico esse livro
Primeiro porque estamos em ano eleitoral, né? E existe uma confusão muito grande acerca do conservadorismo, como de outras ideologias também. Se você não tiver a fim de encarar essa obra aqui, que tem 340 páginas mais ou menos, você pode ouvir no nosso podcast lá no Spotify da Central do Investidor. Tem um capítulo lá, o capítulo 1 da nossa série Ideologia, onde eu faço aqui um review sobre essa obra do Edmund Burke, mas fica a dica para vocês. E sempre lembrando, né, que você pode acompanhar tudo isso lá no nosso canal, no Telegram, canal Central do Investidor, também no Spotify com o nosso Morning Call, que é o mais cedo do Brasil, né, que tem sempre as principais notícias que movimentam os mercados, saindo sempre cedinho, antes do galo cantar, antes de você passar o teu café, ali às 5h30 da manhã, já está lá disponível no Spotify. E era isso, né? Um bom final de semana a todos vocês, cuidem-se bem e até segunda, se Deus quiser. Tchau!